inscrições. Com a palavra, o deputado Eurico Júnior. Senhor presidente, deputado Max Lemos, eu tenho 3 coisas importantes aqui a colocar. A primeira delas, aproveitando a fala do nosso prefeito, eterno prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, atual deputado, em relação à SEG. Eu fui prefeito junto de Partido Alferes, fui prefeito de Vassouras, sonhamos com gás, na época ficamos animados, quando a privatização colocava que 65 municípios, ex-prefeito Max e atual deputado, seriam contemplados. Vimos a Rosinha levar, governadora Rosinha levar o gás ali a engenheiro Paulo de Fronten. Ficamos na expectativa de que com a privatização esse gás chegaria a Mendes, chegaria a Vassouras, chegaria a Miguel Pereira, chegaria a Partido Alferes, para que aqueles municípios do interior também pudessem atrair indústrias, assim como fez Três Rios, que se utilizou de um Citygate na tubulação que vinha justamente de Miguel Pereira, de Vassouras, de Partido Alferes, passava em Andrade Pinto, indo para Rio das Flores, para ir para Betins, fez um Citygate ali e levou o gás para atender Paraíba do Sul e Três Rios. E o que aconteceu com Três Rios? Foram mais de 500 indústrias colocadas, mais de 10 mil empregos diretos gerados ali. O gás, ele cumpriu a expectativa. E os pequenos municípios ficaram todos na promessa da privatização de atender 65 municípios e nada aconteceu. Então, eu faço também minhas as palavras do deputado Rubem Bom Tempo. Devemos sim até analisar, investigar essa privatização da SEG, que vendeu um sonho e entregou uma realidade totalmente diferente. Aqui hoje, os outros 2 assuntos, meu presidente, é sobre o regime de recuperação fiscal e o decreto legislativo 57 de 2001, e também, por hoje, 29 de setembro, ser aniversário do ilustre patiense, autor do maior poema, do mais belo poema do nosso Brasil, Joaquim Osório Duque Estrada, o autor da letra do hino nacional brasileiro. Eu queria, antes de falar o texto sobre os 151 anos de Joaquim Osório Duque Estrada, dizer que nesses 6 meses que eu estou aqui, eu via uma afinidade enorme e que me deixava muito feliz de um grande líder da nossa região, deputado André Siciliano, que é de Paracambi, de Mendes, de toda aquela nossa região ali, com o nosso governador do estado do Rio de Janeiro, interino Cláudio Castro. Isso me deixava feliz, que eu falava, agora o governo vai, agora esse estado do Rio vai. Essa integração, essa união vem somar. A gente acompanhou e o regime de recuperação fiscal, ele terminou justamente no período que eu entrei aqui, dia 2 de outubro. Eu vi a luta do nosso presidente André Siciliano, todos nós vimos, indo para Brasília, indo ao Supremo Tribunal Federal, até conseguir a liminar, que durou 6 meses, não é isso, senhor presidente? E garantiu o regime, já que em setembro deveria ter sido assinado o novo regime de recuperação fiscal e não aconteceu. Chegamos, foi uma grande vitória do nosso presidente, do parlamento e, consequentemente, do nosso governador Cláudio Castro.
Vimos em fevereiro terminar essa liminar e em março o governo federal começar a cobrar, pegar o dinheiro do Estado do Rio de Janeiro, que o Estado deve à União e que o regime prorrogava por mais 3 anos para que não fosse pago, e somente em março foi 1,2 bilhão que o governo federal retirou do Estado do Rio de Janeiro. Aonde ia parar? E o governo federal não assinava o novo regime. Vi na atitude do presidente André Siciliano, quando, junto com a mesa, organizou o Decreto Legislativo 57 de 2021, a grande oportunidade do Rio conseguir o novo regime de recuperação fiscal, só que mais justo com a realidade nossa. Eu não consigo ver, eu fui 3 vezes prefeito, fui 2 vezes presidente de uma empresa grande, como a Ceasa. Não consigo ver como pode um governo administrar um estado tão importante como o Rio de Janeiro, sem dar aumento há 9 anos ao professor, sem dar aumento aos policiais para combater o crime organizado, para combater tudo de errado que acontece. Como não dar aumento àqueles que estão salvando vidas na linha de frente da saúde? Médicos, enfermeiras, todos os profissionais de saúde do Estado. Há anos e anos, nem o reajuste da inflação. Os aposentados que se aposentaram com o índice, que na aposentadoria já tinham direito à progressão e não receberam a progressão, estão aí, cada mês que passa, perdendo dinheiro daquilo que eles têm direito, por causa do regime de recuperação. Era a oportunidade. E o senhor foi prefeito, deputado Max, e sabe que o Fundeb é que paga os profissionais de educação. O Fundeb não deixou de vir para o Estado. O Estado recebe o Fundeb, tem recurso para fazer o pagamento dos professores, mas o regime impede que o governador possa cumprir a lei, pelo menos reajustando. São 9 anos sem reajuste. E eu vi a grande oportunidade, através desse decreto, da gente fazer um diálogo, o Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado, com o governo federal, para sanar algum desses problemas. Não é possível fazer um regime, e só o Rio de Janeiro tem esse regime, de impedir, pelo menos, o reajuste da inflação. Não dá. Daqui a pouco, eles estarão ganhando menos que salário mínimo. Os profissionais da saúde, da educação, da segurança pública e tantos outros profissionais do Estado. Isso tem que ser discutido. Aí, o que acontece? Eu fiquei triste quando ontem, aqui na sessão, houve o racha, como no parlamento, no nosso parlamento. Eu vi a grande oportunidade que o nosso parlamento estava dando para o governo estadual de fazer esse novo regime de recuperação fiscal. Não sentia boa vontade do governo federal em fazer isso, mas eu via que a oportunidade era em cima desse decreto legislativo. E a gente viu um grande racha, 35 defendendo, 35 não defendendo, que foi o resultado da eleição. A gente podia ter os 70 brigando pelo Estado,
70 brigando pelo Estado. E já saiu publicado de que esse decreto, mesmo sendo aprovado, o governo vai manter o leilão de privatização ou de concessão, conforme o termo, amanhã. Isso me entristeceu muito e eu queria deixar registrado aqui. Eu sempre, minha vida inteira, desde que fui vereador em 1982, no município de Vassouras, prefeito de Ipatinga em 89, defendi a SEDAI e os servidores da SEDAI. Acredito na SEDAI, acredito no potencial que a SEDAI tem e como ela pode transformar bairros, vilas, cidades, colocando água e saneamento. Mas, senhor presidente, agora eu quero falar dos 151 anos Tempo, presidente. do nosso, para encerrar, dos 151 anos do mais ilustre dos patienses. Não posso deixar de passar em branco, nesse dia 29 de abril, o aniversário dos 151 anos de mais um ilustre patiense. Refiro-me a Osório Duque Estrada, autor da letra do hino nacional, membro da Academia Brasileira de Letras, ABL, que nasceu em Partido Alferes, então distrito do município de Vassouras, em 29 de abril de 1870. Nessa data, não por acaso, também se comemora os 15 anos da Academia de Letras de Partido Alferes, que leva o nome de Joaquim Osório Duque Estrada, inspirada em sua obra e símbolo de qualidade e da observância da produção cultural da região Centro-Sul Fluminense, atualmente presidida por Edmilson Lira. Para que todos possam conhecer um pouco da história de Osório Duque Estrada, resumo aqui a sua biografia publicada no site da ABL. Eu não vou ler todo o texto para não continuar, mas gostaria que as pessoas interessadas em conhecer a história de Joaquim Osório Duque Estrada possam entrar e na biografia publicada no site da ABL para ver o quanto esse patiense foi importante para o povo brasileiro. Tá? Senhor presidente, muito obrigado e vamos lutar para que a gente possa unir novamente o nosso parlamento com o governo do Estado e brigarmos por um Estado mais justo, um Estado que atenda mais à necessidade do nosso povo. O presidente, ao encerrar a sessão, já deixou mostrando que ele é de paz, que ele quer o consenso. E eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro, ele também pensa dessa maneira. Nós não podemos ter um parlamento dividido, nem um parlamento de um lado e o governo de outro. Precisamos somar para lutar pelo nosso Estado. Okay. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Com a palavra, o último inscrito, o deputado Flávio Serafini. Deputado Max Lemos, presidente em exercício.